Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do nosso Fala Fadivale. No mês de setembro é comemorada a independência do Brasil e é por isso que hoje nós vamos conversar sobre fatos e ficções em torno da independência do nosso país. Para isso, nós temos como convidado o Dr. Wesley Vadim, que é mestre em Direito, doutor em Ciência da Comunicação, juiz federal e ainda o professor com quem eu tenho muito orgulho de dividir as cadeiras de Direito Constitucional aqui na nossa faculdade. Wesley, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, né? E antes de tudo, um prazer estar com vocês aqui, especialmente sabendo que o nosso público é composto, né, pelos nossos alunos e as pessoas que estão aqui na comunidade Valadares. É verdade. Wesley, vamos começar falando primeiro do que todo mundo acredita que é a proclamação da independência do Brasil, né? Aquela figura, aquele desenho que a gente tem do quadro Independência ou Morte, de que Dom Pedro foi às margens do Ipiranga, declarou a nossa independência. É isso que a gente aprende até hoje na escola. É verdade. Mas na verdade eu até penso que é importante a gente ter uma imagem positiva do momento, né? Que de certa forma cria uma noção maior do que de fato o evento foi. Se a gente tivesse como voltar no tempo e perceber exatamente qual que era a figura, a cena ali, a gente veria que não teria um cavalo branco, nem toda a tropa ao lado do Ipiranga. Na verdade, seria algo próximo de uma mula, onde o nosso imperador estava, o futuro imperador na época, né, estava sentado. Né? Sim, a gente jamais teria com a realidade um quadro que representasse a ideia do patriotismo, né, que a gente queria passar com a independência do Brasil. Sem dúvida, eu acho importante esse aspecto, né? Obviamente que quando a gente avança na compreensão do assunto e investiga também a realidade atual, você pode perceber que aquela ideia é uma forma superlativa de ver um momento para criar uma imagem de um herói nacional e talvez até consolidar, não diria que naquele momento ainda, né? Mas a imagem de um povo unido, de uma nação. Então tem o seu aspecto relevante esse imaginário, né? Mas obviamente que ele não pode ser, vamos dizer assim, a única forma de expressão ou de visão sobre esse tema. Acho que talvez faça até parte do amadurecimento do brasileiro conseguir conhecer a realidade, porque imagina a gente ensinando para criança na escola que o imperador andava numa mula. A gente demorava mais ou menos 7 dias para ir de Santos até as margens de Ipiranga, né? Sim, para poder declarar uma independência ou morte que não ia ficar tão bonito e, como você falou, não ia conseguir criar a ideia do herói que até hoje, para falar a verdade, né? Se a gente pegar toda a história do Brasil aí nesses mais de 200 anos de independência, o brasileiro ainda gosta da ideia do herói, aquele que veio para salvar a nação. Sem dúvida, né? Agora até é uma questão ambígua, porque veja, a imagem suntuosa de um cavalo branco, um sujeito pomposo, ela remete a essa ideia de heroísmo, mas o verdadeiro heroísmo, na verdade, era exatamente a figura de alguém que estava passando mal, estava com um problema no intestino naquele dia, estava transitando de um lugar para outro com muita dificuldade, passando uma serra, né, era uma verdadeira picada, num pequeno caminho ali, com uma série de pessoas tentando ajudar. Então, assim, se a gente pudesse ter realmente as imagens, a gente veria que o heroísmo estava aí, naquela simplicidade, naquela dificuldade de construir uma nação a partir praticamente de nada. Né? Sim, o grande esforço que ele estava fazendo para conseguir romper, né? Era preciso romper com Portugal para que a gente pudesse ser uma nação. Sem dúvida, e também é importante deixar claro que esse esforço não foi feito só por ele, né? Eu acho que é importante lembrar nesse momento aqui que o processo de declaração da nossa independência ele foi movido por homens, mas especialmente o texto da declaração foi feito por uma mulher. As pessoas não sabem, hoje isso é um pouco mais divulgado, mas as pessoas desconhecem que quem de fato declarou no sentido de fazer o registro Sim. escrito, né, o decreto, foi a esposa de Dom Pedro. Né? Porque justamente porque ele não estava, né? Ela que teve que recebeu a mensagem. Exatamente. E escreveu historicamente que é um grande avanço, principalmente se a gente pensar naquela época, né? Em que a mulher não tinha direito algum. Mais uma vez a gente retorna na imagem, né? Hoje a gente tem possibilidade de mostrar esse fato e de colocá-la como também uma heroína nesse processo, ou um agente ativo nesse processo. Né? Talvez no passado essa significação ficasse mais difícil, porque o papel das mulheres não era tão reconhecido.
E eu fico feliz de poder falar isso, né, de divulgar essa expressão, porque a gente percebe que a sociedade, as pessoas, no geral, independentemente de qual gênero, estão unidas em propósitos e podem ter visibilidade, né? É necessário que tenha. Sim, e Né? que a Não união há, leva exato, não há necessariamente um destaque para um ou para outro. O destaque é para o conjunto da obra, né? Sim, e a gente também precisa lembrar que, embora tenha ocorrido daquela forma, né, como a gente estudou, não de forma tão suntuosa, com a participação da imperatriz, mas era um movimento social. Tinha uma parte, uma elite brasileira ali, em torno do que se tornaria o imperador Dom Pedro I, caminhando nesse sentido de romper com Portugal, de afastar a colonização. Ah, sem dúvida, né? O processo é mais lento do que aquele que se revela no dia 7 de setembro de 1822, né? Sim, A gente não pode deixar como mineiro de falar da Inconfidência Mineira, e, claro, tem que relevar os processos revolucionários que aconteceram no Nordeste do Brasil. Então, realmente foi um processo, né, que vinha exatamente de uma consciência, e essa consciência, obviamente, parte das elites, né, sempre foi assim, não vai ser diferente, até porque são essas elites, e eu digo elite no bom sentido, né? sim, A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a palavra elite nos dias de hoje, porque dá uma impressão que é uma elite econômica, alguém que está alheio às necessidades gerais, né? Do povo, da nação, ou até mesmo deles. Pronto. sim. Obviamente que se você movimenta uma mudança, você não movimenta para que você não faça parte dela, isso a gente reconhece. Mas não na elite no sentido pedante da palavra. A elite no sentido de alguém que pensa um projeto futuro de país, né? E eu Sim, acho que isso aconteceu ali, né? e ele representava uma questão econômica por questões históricas mesmo, né? Então, a Sim. elite era econômica, a elite era intelectual e eram essas pessoas quem tinha acesso ao imperador. Mas, como você mesmo disse, tiveram antes várias revoluções que já buscavam, né, nesse caminho da gente chegar nessa independência. E aí, em 1822, veio a Declaração da Independência e agora? Nós somos uma nação e uma nação precisa de normas. E aí que a gente entra no direito, né? A gente se vê diante da necessidade de uma nova construção jurídica dentro do país. O que ocorre? A expressão independência, ela não pode ser vista da mesma forma que se poderia pensar no século XIX, agora no século XXI. Parece falar uma coisa trivial, mas a existência de um mundo globalizado dificulta, se não impossibilita, a existência de uma independência naquele conceito de uma total autonomia. A gente pensa em autodeterminação dos povos, a gente pensa na ideia de não intervenção de uma nação na outra, de respeito à vontade popular, mas a questão é que se as nações, né, e aí os estados, não se comportam dentro de um contexto onde eles possam ter relações com outros povos, até em busca de novos mercados, tá, um desenvolvimento econômico interno, ele não consegue sobreviver. As Sim, nações não sobrevivem dessa forma. Então, vamos dizer assim, que pensamos uma independência no conceito jurídico e político, mas há sempre uma coordenação a qual todos os países, mesmo aqueles que são mais poderosos do ponto de vista bélico, ou até mesmo econômico, devem se submeter. Eu não sei se a expressão submissão é boa, né, nesse momento, talvez ela não seja apropriada, mas vamos dizer assim, se adequar a esse processo de sim. correlação, de coexistência, né? E Acho que a coexistência é uma boa palavra. e principalmente porque no contexto atual isso é tão claro que a principal sanção que é aplicada aos países que não se submetem, né, que não conseguem se adequar a essa necessidade global, são sanções de ordem econômica, porque a gente tira cada vez mais a capacidade daquele país de se manter, de manter a sua população com o mínimo de dignidade. Vai empurrando mesmo, né, para a gente isolar aquele país até que ele se adeque. Essa é a busca, né? Sim, E aí tem um conflito, né? Porque em busca de uma preservação de uma pauta mínima de direitos, porque em última análise, quando a gente pensa nessas intervenções, tem um aspecto econômico, obviamente, mas esse aspecto tem que dar vazão e preocupação com os direitos fundamentais, direitos humanos. Em busca dessa preservação, é possível até que alguns deles não sejam internamente experimentados. Não pensar uma realidade de um país que, por conta de talvez uma questão de ordem econômica, ou mesmo de um ambiente interno conturbado, venha a ser sancionado. Até que esse país consiga, pelos seus próprios meios, resolver esse tipo de distúrbio, né? Chamando assim
mas pensando numa questão de ordem de política interna, a própria população fica penalizada, né? A gente não Sim, pode negar isso, né? é Porque, verdade. veja, se o país tem, por exemplo, uma grande reserva de petróleo, uma grande reserva de ouro, uma grande reserva de qualquer valor, né? Ou uma possibilidade de destaque na produção de alguma commodity, mas não consegue fazer com que essa commodity chegue à ponta da linha, a um eventual consumidor, ele, às vezes, é um país extremamente rico, mas não vai conseguir um desenvolvimento social, um desenvolvimento do seu povo, porque não tem para onde destinar Sim. essa riqueza. É. E aí, voltando lá, quando a gente se tornou independente, né, depois de muita exploração, porque nós fomos muito explorados enquanto colônia, né, levou-se muito do Brasil e a gente declarou a independência, mas a gente continuou perdendo muito, né, até que a gente se tornasse de fato uma nação independente. Ainda houve um grande caminho entre 7 de setembro de 1822 e a gente conseguia empurrar um pouco essa colonização para fora do país. Naquela época, quando isso tudo aconteceu, o direito teve uma grande importância. A gente já tinha a figura ali do advogado, do juiz, dessa é, desse circuito jurídico, vamos dizer assim, acontecendo. Como é que foi para a gente ser um Estado constitucional independente? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve ponderar é que até a palavra colonização tem que ser vista com algum cuidado. Eu não vou negar assim o aspecto, talvez seja o mais geral, né, de análise do tema, em que houve uma exploração. Mas olhando algumas obras de ficção, infelizmente não sobre a nossa realidade brasileira, mas de outros países, a gente vê que o processo de. Vamos pensar na figura de um colono ou de uma família que vai até um lugar para ocupar aquele lugar em busca de um sonho. Vamos pensar na colonização nesse sentido, né? Sim, Obviamente que se ela chega num lugar que já tem dono, vamos colocar também entre aspas a expressão dono, algum conflito pode existir. sim, Então não nega esse aspecto negativo da presença, por exemplo, dos europeus no Brasil, pensando que nós já tínhamos aqui populações, de certa forma, até bastante organizadas. Né? sim, A gente tem meio que um pensamento geral de que os índios não tinham uma organização, mas eles tinham alguma organização. Poderíamos até dizer que a organização social dos indígenas brasileiros naquela época não se comparava à organização social europeia. Se a gente fosse pensar os índios que estavam vamos dizer assim, no litoral, para os índios que foram encontrados no ambiente mais interno, mais no interior do Brasil, eu até estava revendo aqui até para a nossa conversa uma literatura, de que há descrições de cidades com avenidas largas, limpas e com um número grande de casas, a ponto das pessoas que estavam entrando naquela expedição se maravilharem. sim, Então a gente percebe que esse choque, né, de cultura, esse choque de interesses, acontece, obviamente vai ser comunicado, vai ser considerado, em linhas gerais, por quem tem o domínio ou o espaço, né, de manifestação no momento histórico. Então, num determinado momento, essa descrição aí foi de de um que indígena selvagem, foi a que favoreceu uma certa estrutura, né? sim, Talvez de uma apologia à figura do elemento europeu. Hoje a gente faz essa crítica, né? Talvez dê um passo atrás para analisar que, embora o elemento europeu, e eu não vou negar isso de maneira alguma, tenha sido muito relevante, ele não foi o único. Então, a construção do Brasil como um todo, aí, do ponto de vista social, ela tem que ser vista como uma construção mista. sim, Esse sentimento de nação brasileiro, na minha forma de ver, é um sentimento que tem que passar pela noção de miscigenação. Com interesses, sem interesses, de uma forma natural ou até artificial, não sei se todos conseguem me entender, o povo brasileiro é fruto dessa mistura. Né? nós somos um país Exato, misto, né? exato. E essa mistura é que eu acho que compõe também as noções jurídicas do país. Porque eu não consigo destacar um ambiente jurídico do ambiente econômico, do ambiente social, do ambiente Sim, cultural. E até que a gente construa realmente uma identidade, e aí sim a identidade faz parte da noção de independência, a dependência, a independência não significa uma autonomia plena em relação ao contexto mundial, mas ela significa a construção de uma identidade. Então, sim, para mim, o processo de independência faz parte do processo de construção de identidade. E, na minha visão pessoal, essa construção só acontece se a gente reconhecer a participação
igualitária na formação desse nosso quadro social, cultural, político e jurídico de todos esses povos. Cada um, é claro, com o seu estágio de desenvolvimento no momento em que houve esse contato, né? Por que não dizer até esse choque? Mas eu acho que é por aí. Quanto à nossa construção, eu acho que é o final da ideia que você sugeriu, a nossa construção está em processo. Né? Nós estamos no processo de construção de um padrão jurídico, né, que nos atenda. E temos que dar atenção, obviamente, às noções internacionais sobre esse universo. Né? São E, assim, no constituições limite, para mim, construídas, a né? ideia de direito, eu gosto muito de falar essa sala de aula, os alunos que já conversaram comigo, provavelmente vão lembrar disso. Né? Acho que a função principal do direito, e quem disse isso é o Luhmann, né, o Niklas Luhmann, é estabilizar expectativas. Então, quando a gente construir não só um quadro normativo, mas um quadro de funcionários públicos dentro dos três poderes, né, das três funções de poder, no poder constituído, um aperfeiçoamento de relações que permita essa segurança em termos de, olha, eu sei o que é certo e o que é errado, claro que pode ter alguma interpenetração ali, e sei que se eu agir de tal forma eu vou sofrer aquele resultado. Essa seria a ideia, né, para mim, Sim. de falar assim, olha, aqui tem um resultado próximo daquilo que seria o ideal. E aí, nesse contexto, foram saindo constituições brasileiras que refletiam a nossa realidade de cada época, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar também em sala de aula é que os alunos eles têm uma tendência, entre aspas, reclamar da Constituição de 88, que é uma Constituição muito prolixa, que é uma Constituição que é muito garantista, que é uma Constituição, mas ela é fruto da nossa necessidade social naquele momento. A gente vinha de uma situação de ditadura, de nenhum direito garantido, né? E a gente precisava de uma Constituição que representasse a necessidade do povo naquele momento, que era uma Constituição que garantisse muito, na ideia de que a gente não se sentisse como povo, como nação, fragilizado diante de um novo golpe, né? Uma nova interrupção da nossa democracia. Cada Constituição refletindo a necessidade de uma época. Então, primeiro uma Constituição que foi imposta por Dom Pedro, até a gente chegar numa Constituição pós-golpe, né? Pós-ditadura militar. Para cada tempo do direito, uma resposta. E aí nós temos os nossos textos constitucionais ao longo desse período. O trabalho que eu mais gosto do primeiro período, que eu passo para os alunos quando eu tenho prazer de dar aula para o primeiro período, é sobre as constituições. Eu adoro ver os meninos descobrindo o que cada constituição trazia, né? Cada grupo pega uma constituição e aí apresenta essa constituição para os alunos. E aí eles chegam a ficar espantados ao descobrir que no período de ditadura tinha Constituição. Sim, eu acho interessantíssimo o que você falou, e quando você estava discorrendo aí sobre esse assunto, e aliás o trabalho é muito próprio, né? É bem interessante isso, porque conhecer o passado permite um planejamento de um futuro melhor e, na verdade, uma vivência, vamos dizer assim, do presente mais perfeito, mais adequado. Então é bem interessante a gente ter esse processo de análise histórica das constituições. Também gosto muito. Mas, quando você falava sobre o papel de uma Constituição, eu fiquei pensando aqui, na verdade, a Constituição, sim, revela um estado de coisas no momento, né? Que ela é fruto de um trabalho de pessoas escolhidas para sua elaboração naquele momento histórico. Mas ela é muito mais um projeto futuro. Então, eu vejo a Constituição de 88 como um projeto futuro, que eu entendo, sinceramente, apesar dos problemas que a gente vive no Brasil hoje, e viveu no passado, e certamente vai viver no futuro, como uma, já que eu também penso na ideia de um processo de aperfeiçoamento, né? Como uma promessa para as gerações futuras. É Sim, aquilo que os autores costumam chamar de compromisso intergeracional. E é eu acho que é verdade. difícil realmente para um indivíduo que não tem essa análise, não parte desse ano de análise, imaginar o seguinte: por que eu que estou vivendo aqui em 2024 preciso respeitar ou até desejar que seja respeitado algo que foi concebido em 1988, quando eu não estava nascido, talvez até os meus pais eram bastante novos, né? Falando em primeiro período, geralmente são pessoas com 18, 19 anos, né, Sim. no geral. Então a gente fica, às vezes,
que é mais velho, você fala, vai falar uma coisa, fala, bom, peraí, esse sujeito nem era nascido na época que eu estava vivendo isso. Tem que Isso tomar não é do meu cuidado. tempo, professor. E é isso que é belo da sala de aula, né? Você aprender a lidar, comunicar alguma coisa importante com uma pessoa que não viveu aquilo. Mas nessa linha do compromisso, de uma geração para outra, é verdade quando a gente pensa que víamos num processo de limitação extrema de direitos, né? Os direitos estavam concebidos na Constituição de 1967, foram bastante restringidos em 1969 e 69 e também nos atos institucionais, mas na prática eles não eram realizados. Sim. Esse é um grande problema. Tem uma dicção, existe uma redação, uma positivação, né? Já que eu também estou falando para pessoas iniciadas, né? Do direito, mas a realidade costuma ser diferente, né? A falta de efetividade do Sim. direito, né? Então, tudo isso é fruto de um processo. Mas a minha ideia de formação do Estado é essa, né? Que de tempos em tempos as necessidades vão se revelando mais fortes, né? Mais evidentes, acabam gerando conflitos, né? Presença de povo na rua, né? São momentos de atos e atos constitucionais, né? E aí surge uma proposta de futuro. A nossa proposta de futuro está aí com seus 30 e poucos anos, né? 1988, fazendo as continhas aí. Ela ainda é jovem, né? Esperamos que ela envelheça bem, que esse futuro chegue e que ele possa permanecer ao longo do tempo, né? Já que a Que, proposta é essa gerar uma estabilidade. que ela envelheça e a gente tenha estabilidade democrática, né? Que leva a estabilidade jurídica, democrática, gera uma estabilidade no contexto principalmente econômico, que a gente cresce como nação quando a gente consegue, enfim, alcançar essa estabilidade que a Constituição de 88 pretendeu trazer para nós. Sim, sim. Aí não tem nem o que dizer, né? É por aí. E aí, Wesley, para a gente caminhar para o final, hoje, passados aí 202 anos, né? Pensando que nós estamos em 2024, desde aquele 1822, você acredita que a gente pode olhar para o nosso país, para a nossa nação, e dizer que hoje nós somos um país independente? Pois é, eu acho que durante as nossas conversas aqui, eu até revelei um pouco essa minha opinião. Eu entendo que existe a independência, mas a independência não significa ausência de responsabilidade no contexto de uma comunidade internacional. Sim, Então, é claro, o Brasil é independente, ele respeita certos valores no contexto internacional, como a determinação dos povos, a preservação de direitos humanos, a questão da independência das nações, a não intervenção. Claro que ele exige que isso aconteça em relação ao seu contexto, mas é óbvio que essa independência é uma independência para uma busca primeira de soluções para os problemas internos através de nós todos, né? As pessoas que convivem nessa comunidade, os brasileiros, né? Especialmente aqueles que têm capacidade de voto. Então é aí que está a minha questão de independência. Mas não há como se dizer que o Brasil consegue sobreviver sem dar satisfação para o mundo. Então, sim. de novo, a ideia de independência existe no sentido jurídico da palavra para significar que nós devemos ser os primeiros a buscar a solução dos nossos problemas. Sim. Mas os nossos problemas podem ser também não respeitar certos valores que são de ordem universal, ou pelo menos de ordem ocidental, né? Eu acredito muito que a independência passa pela consciência. E hoje a gente tem um trabalho de conscientização interna das nossas realidades, das nossas possibilidades. E aí você falou no voto, né? Nós estamos em período eleitoral. A eleição municipal é uma eleição que exige muita consciência, porque é o governo municipal quem mais nos afeta de forma próxima, né? É o governo mais próximo da gente, embora a maior parte dos recursos ainda fique no governo federal, Sim. é o governo municipal que mais nos afeta nas suas decisões. Então, considerando que a gente tem uma consciência cada vez melhor, uma conscientização melhor enquanto povo, eu acredito que nós estamos caminhando cada vez mais para nos tornar um país realmente independente, capaz de resolver internamente os próprios problemas. É exatamente isso, né? A minha ideia é essa, né? Há uma convivência, uma necessidade de respeito recíproco, mas uma necessidade de consideração de que as formas de fazer, de ser, né, de resolver questões, têm que ser formas brasileiras, né? Sim, E eu acho que a partir do momento que o povo começa a tomar consciência disso, ou está num processo de conscientização,
e aí já que eu tenho também formação na comunicação, acho que vale dizer, né, que isso que nós estamos fazendo aqui faz parte desse processo, agiliza esse processo, coisa Sim, que com nunca certeza. aconteceu antes, porque, vamos dizer assim, essa nossa conversa pode ser acessível para um público gigantesco. Então, É. se essa conversa chega às pessoas, como antes era difícil acontecer, né? As pessoas teriam que ir para uma biblioteca, de repente se inscreveram num seminário para poder ter acesso a uma Mesmo conversa. assim era restrito, né? Exato, né? Então, quando a gente consegue chegar, se a gente efetivamente conseguir chegar ao público daqui da nossa comunidade, que é a nossa primeira preocupação, ou quem sabe até do Estado, ou eventualmente até do Brasil inteiro, mas na medida que a gente tem esse espaço de fala, esse espaço de tomada de consciência, eu acho que essa independência acontece, né? Então é por aí. E de novo, você tem toda a razão quando você comenta sobre uma eleição municipal, né? Os assuntos de interesse local são objeto da legislação municipal. Então, se os nossos alunos forem vetores aí de informação para seus familiares, e eles, por sua vez, dentro de uma comunidade um pouco mais ampla, eu acho que a gente consegue se desenvolver enquanto país, enquanto nação, enquanto Estado, alcançando essa noção de independência aí, com harmonia, né? Com, vamos dizer assim, uma convivência adequada, né? Perfeito, eu concordo plenamente. Então, com essa ideia de que consciência leva à independência, a gente precisa se conscientizar, a gente precisa, como Wesley disse, entender a nossa legislação municipal, aproveitar esse período eleitoral para criar em nós uma consciência, escolher o governante municipal, né, o representante do executivo e do legislativo, que melhor atenda às necessidades coletivas, ao interesse público. Vamos estudar. A gente tem tanto acesso à informação, né? E não tem caminho melhor, não tem vetor melhor para conscientização do que o estudo. Wesley, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E a você, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Eu te vejo no próximo Fala Fadivale.